Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de combinações lineares de vetores em R2. Vamos relembrar aqui. Vamos relembrar o conceito de combinação linear. Seja o V um espaço vetorial real, os vetores V1, V2 até Vn pertencentes a V e os escalares A1, A2 até An pertencentes ao conjunto dos números reais. O vetor V, dado por A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais até An vezes Vn, é um elemento do espaço vetorial V, ao qual chamamos combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Vamos ver aqui alguns exemplos de vetores que são combinações lineares de outros vetores em R2. O exemplo 1 diz que o vetor V, 3, 2 é combinação linear dos vetores V1, 1, 0 e V2, 0, 1. Para que o vetor V seja combinação linear dos vetores V1 e V2, o vetor 3, 2 tem que ser obtido fazendo uma constante A1 multiplicada pelo vetor V1 mais uma constante A2 multiplicada pelo vetor V2. Então, nós devemos ter A1 vezes 1, 0 mais A2 vezes 0, 1 igual a 3, 2. Fazendo as operações de multiplicação por escalar, nós teremos A1, 0 mais 0, A2 igual a 3, 2. E agora, fazendo aqui essa soma, nós teremos A1, A2 igual a 3, 2. E daí nós vemos que a primeira coordenada desses vetores nos fornecem A1 igual a 3, e a segunda coordenada desses vetores nos fornecem A2 igual a 2. Então, existem coeficientes A1 e A2 que fazem, de fato, com que o vetor V seja obtido fazendo A1 vezes o vetor V1 mais A2 vezes o vetor V2. Esses coeficientes são A1 igual a 3 e A2 igual a 2. Portanto, nós teremos o vetor V sendo obtido fazendo 3 vezes o vetor V1 mais 2 vezes o vetor V2. E, de fato, o vetor 3, 2 é obtido fazendo 3 vezes o vetor 1, 0 mais 2 vezes o vetor 0, 1. Portanto, o vetor 3, 2 é combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Como esses são vetores de R2, nós temos aqui uma interpretação geométrica. Aqui está o vetor V1, que é o vetor 1, 0. Aqui está o vetor V2, que é o vetor 0, 1. E se nós fizermos 3 vezes o vetor V1 mais 2 vezes o vetor V2, o que nós obtemos é o vetor V com coordenadas 3 e 2. O exemplo 2 diz que o vetor V, 3, 2 também é combinação linear dos vetores V1, 1, 0 e V2, 1, 1. Bom, para que o vetor V seja combinação linear dos vetores V1 e V2, o vetor V tem que ser obtido fazendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Então, nós teremos aqui A1 vezes 1, 0 mais A2 vezes 1, 1 igual a 3, 2. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e de soma, nós teremos A1 mais A2, A2 igual a 3, 2. Da primeira coordenada, nós temos uma equação A1 mais A2 igual a 3, e da segunda coordenada, nós temos uma equação A2 igual a 2. Portanto, nós temos aqui um sistema com duas equações e duas incógnitas, A1 e A2. Resolvendo este sistema, nós descobrimos que A1 é igual a 1 e A2 é igual a 2. Então, de fato, existem coeficientes A1 e A2 que fazem com que o vetor V seja obtido fazendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. E esses coeficientes são A1 igual a 1 e A2 igual a 2. Então, o vetor V é obtido fazendo 1 vezes V1 mais 2 vezes V2. E, de fato, o vetor 3, 2 é obtido fazendo 1 vezes 1, 0 mais 2 vezes 1, 1. Geometricamente, temos aqui o vetor V1 com coordenadas 1, 0 e o vetor V2 com coordenadas 1, 1. E se fizermos uma vez o vetor V1 somado com 2 vezes o vetor V2, o que nós obtemos é o vetor V com coordenadas 3, 2. O exemplo 3 diz que o vetor V, 3, 2 também pode ser obtido como combinação linear dos vetores V1, 1, 0, V2, 0, 1 e V3, 1, 1. Para que o vetor V seja combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, o vetor V tem que ser obtido fazendo A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3. E então, nós devemos ter A1 vezes 1, 0, mais A2 vezes 0, 1, mais A3 vezes 1, 1, igual a 3, 2. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e de soma, nós teremos A1 mais A3
A2 mais A3 igual a 3, 2. Da primeira coordenada, nós temos uma equação A1 mais A3 igual a 3. E da segunda coordenada, nós temos uma equação A2 mais A3 igual a 2. Esse é um sistema possível indeterminado, com grau de liberdade 1, que tem infinitas soluções, nas quais A1 é igual a 3 menos A3 e A2 é igual a 2 menos A3. Então, como esse sistema tem solução, realmente o vetor V é a combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Além disso, como esse sistema tem infinitas soluções, então existem infinitas combinações lineares dos vetores V1, V2 e V3 que resultam no vetor V. Para nós obtermos uma dessas possibilidades, vamos atribuir para A3 o valor 0. Então, nós teremos A1 igual a 3 e A2 igual a 2. E, portanto, o vetor V pode ser obtido fazendo 3 vezes V1, mais 2 vezes V2, mais 0 vezes V3. E, de fato, o vetor 3, 2 pode ser obtido fazendo 3 vezes 1, 0, mais 2 vezes 0, 1, mais 0 vezes 1, 1. Aqui nós temos a interpretação geométrica, onde temos o vetor V1 com coordenadas 1, 0, V2 com coordenadas 0, 1 e V3 com coordenadas 1, 1. E se nós fizermos 3 vezes o vetor V1, mais 2 vezes o vetor V2, mais 0 vezes o vetor V3, nós obtemos o vetor V com coordenadas 3 e 2. Observe que nesse exemplo, para obtermos o vetor V, na verdade nós não precisávamos do vetor V3. Se nós desconsiderarmos o vetor V3 na combinação linear, ainda assim nós conseguimos obter o vetor V fazendo 3 vezes o vetor V1 mais 2 vezes o vetor V2. O exemplo 4 diz que o vetor V3, 2 não é combinação linear dos vetores V1, 1, 2 e V2, 2, 4. Então, nesse caso, não vai existir uma combinação linear dos vetores V1 e V2 que resulte no vetor V. Vamos verificar. Para que o vetor V fosse combinação linear de V1 e V2, nós teríamos que ter o vetor V sendo dado por A1, V1 mais A2, V2. Então, nós deveríamos ter A1 vezes 1, 2, mais A2 vezes 2, 4, igual a 3, 2. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e soma, nós teremos A1 mais 2A2, 2A1 mais 4A2, igual a 3, 2. Da primeira coordenada, nós temos uma equação A1 mais 2A2 igual a 3, e da segunda coordenada, nós temos uma equação 2A1 mais 4A2 igual a 2. Esse sistema é um sistema impossível, que não possui solução. Então, não existem números reais A1 e A2 que façam com que o vetor V seja obtido fazendo A1, V1 mais A2, V2. E, portanto, o vetor V não é combinação linear dos vetores V1 e V2. Aqui nós temos uma interpretação geométrica, onde aparece o vetor V1 com coordenadas 1, 2 e o vetor V2 com coordenadas 2, 4. E nós vemos que, como os vetores V1 e V2 são paralelos, se nós fizermos combinações lineares dos vetores V1 e V2, nós só conseguimos obter vetores que têm a mesma direção que V1 e V2. Como o vetor V, 3, 2, não tem a mesma direção que V1 e V2, o vetor V não é combinação linear de V1 e V2. Com esses exemplos, nós podemos ver o seguinte: pode ser que um vetor V seja gerado por um determinado conjunto de vetores, mas não seja gerado por um outro determinado conjunto de vetores. Além disso, se um vetor V for combinação linear de um determinado conjunto de vetores, pode ser que essa combinação linear seja única, ou pode ser que existam infinitas combinações lineares nessa situação.